Pedro Santana Lopes, não sei se quer acrescentar algo. Não, só acrescentar que esta vai ser uma noite sem surpresas, até eu no discurso. Este discurso de Pedro Pinto já era esperado. O expectável. Portanto, mas eu acho que naturalmente se encerra este ciclo, o ciclo de discursos, ciclo de tentativas, ciclo de ousadias, porque os votos das presidenciais acabam na noite das eleições. O seu significado para além daquele que ganha. Com certeza que se podem retirar eleições políticas, mas não há ninguém que fique líder, seja do que for, a não ser o Presidente da República eleito. Teremos a oportunidade certamente para falar sobre isso e as implicações que estas eleições presidenciais poderão ter ou não. Parabéns a António José Seguro. Na sua leitura não, Pedro Santana Lopes, Isaltino Moraes, e a partir daqui é uma noite que se encerra com estes votos ou esta perspectiva do Chega em querer se assumir como o grande partido da direita em Portugal faz sentido? Sim, não se encerra. Eu acrescentava aquilo que o Pedro referiu, o seguinte: eu acho que o Chega e André Ventura estão habituados a querer sol na eira e chuva no naval. E, portanto, vitimizam-se muito. A verdade é que, se confirmarem estes resultados, André Ventura tem uma derrota colossal. Não podemos ficar então por aqui. Quer dizer, na realidade é uma derrota colossal para André Ventura. Porque, na verdade, não lhe dá para ele se assumir como líder da direita e, sobretudo, mostra que ele teve uma subida meteórica ao longo dos últimos 6 anos, o que é notável, traduz a inteligência dele, é extraordinário, mas também nos leva a crer que parou, não tem capacidade de maior crescimento. Esta era uma oportunidade de ele agregar realmente a direita e, pelos vistos, não está a conseguir. Nós ainda não sabemos. Portanto, o número total de votos. Significa que o Chega deve começar a pensar, por estes dados, o Chega nunca chegará ao governo. Portanto, o Chega tem que começar a pensar que com este líder já não vai longe. Mas provavelmente André Ventura vai superar esta noite os votos que o Chega teve a confirmar esses dados, é uma derrota colossal. E o André Ventura, que já se estão a fazer de vítimas, já se estão a vitimizar. Aliás, eles vitimizam-se, quer ganhem, quer percam. Se perderem, vitimizam-se e o resultado foi mau porque tem todo mundo contra eles. Se ganharem, podiam ter muito mais se porventura não tivessem ninguém contra eles. É claro que o ideal era haver esta eleição. O André Ventura ganhava a presidência da República e nunca mais havia eleições. Isso era o sonho do André Ventura. Mas, na realidade, eu não posso deixar de tirar esta eleição. Acho que as coisas não vão ser o mesmo. O governo tem que trabalhar, o governo tem que produzir, tem que ser pragmático, e se o fizer, a ascensão de André Ventura parou. Eduardo Cordeiro, é uma derrota colossal de Ventura. O Pedro Santana Lopes já deu os parabéns a António José Seguro, mas ainda ninguém afirmou que é uma António vitória José Seguro está de parabéns e ele é o principal vencedor desta noite, como é óbvio, é o grande vencedor. Vamos ver qual é a dimensão da vitória de António José Seguro. É interessante perceber se António José Seguro se aproxima ou não daquilo que foi o melhor resultado até hoje em termos percentuais de umas eleições presidenciais. Foi as eleições em que Mário Soares teve... Desde 1991 de Mário Exatamente. Soares. Por outro lado, eu subscrevo aquilo que o Isaltino Moraes referiu e, portanto, eu acho que é uma grande derrota de André Ventura, porque eu gosto de avaliar as derrotas em função dos objetivos que cada pessoa coloca para umas eleições. André Ventura colocou como objetivo estratégico liderar a direita e juntar a direita nesta segunda volta e não conseguiu. André Ventura pretendia liderar a direita. Vamos ver se tem um resultado que se aproxime daquilo que ele ambicionava, que são os 2 milhões de votos da AD nas últimas eleições legislativas. Eu acho que André Ventura, e se vai estar mais próximo do resultado do Chega das legislativas, se vai estar mais próximo desse resultado da AD. De qualquer forma, eu subscrevo a ideia que é uma derrota e nós temos que, obviamente, quando existem derrotas, sinalizá-las. Nós não podemos andar a fingir que as derrotas só acontecem para outros, não é? Neste caso em concreto, é uma derrota de André Ventura. Há uma tentativa da parte do líder parlamentar do Chega de tentar mais uma vez nos enganar e transpor a análise do resultado para a dimensão partidária, mas aqui não havia nenhuma dimensão partidária, era uma dimensão em que era a capacidade ou não de André Ventura, enquanto personalidade, liderar um espaço político que ele achava que era capaz de liderar e disputar umas eleições. E ele não foi capaz de liderar esse espaço político, nem de se aproximar daquilo que foi a disputa destas eleições, a confiar aquilo que estão as sondagens. Portanto, parece-me que é uma derrota em toda a linha. Luís Arnaud, ainda vamos ter de aguardar, obviamente, depois pelos dados oficiais e pelo número de votos que um e outro candidato vão ter esta noite. Para já, que primeira leitura é que faz? Também é esta, uma derrota colossal de Ventura e uma vitória estrondosa de Seguro. O novo Presidente da República, o Dr. António José Seguro. Quanto aos resultados,
acho que há aqui 2 aspectos a ter em consideração. Em primeiro lugar, André Ventura propôs-se fazer destas eleições um trampolim para a liderança da direita. E esse trampolim não aconteceu. E não aconteceu na primeira volta. André Ventura, na primeira volta, teve menos 108 mil votos do que tinha tido nas legislativas. Portanto, o declínio, como dizia o Isaltino, há um teto. E o teto está-se a afirmar. E depois, nestas eleições, houve... Ainda hoje de manhã assistimos a um acto de pura demagogia e de muita imaturidade, que foi dizer que podiam ter sido adiadas as eleições. Os portugueses responderam a André Ventura votando massivamente. André Ventura sabe tão bem, ele é um jurista qualificado, de que é impossível adiar as eleições, é uma competência municipal, a menos que sejamos em estado de sítio ou declaração de guerra. E, portanto, a participação dos portugueses foi a grande bufetada de luva branca que André Ventura recebeu esta noite. E depois vão ser os resultados. E, portanto, temos que ver que os resultados presidenciais são os presidenciais. Nós tivemos 12 eleições legislativas no último ano para o governo. Agora temos que criar condições de estabilidade, temos que reconstruir o país, e que está devastado em muitos sítios. Temos que ser solidários com essas regiões e temos que fazer, como te dizia há bocadinho o Isaltino, e bem, vamos ver qual é o número de votos. Vamos ver qual é o número de votos, porque eu acho que o que fica claro aqui, objetivamente, é que as legislativas havia muitos partidos. Ora, nas europeias estamos a falar, aqui nas presidenciais estamos a falar com dois candidatos. Quer dizer, não é comparável. O Luís Montenegro tinha mais 7 ou 8 adversários e não tinha apenas André Ventura. E, portanto, a dispersão era muito maior. Aqui houve uma clarificação e essa clarificação vai-se aprofundar esta noite. E esta não é, de facto, uma noite de legislativas. Não é uma noite. É de presidente.